Pessoal, 1º de outubro, quinta-feira, 8h38, a gente já conversou a respeito da prova e agora eu inicio a gravação para a nossa aula de hoje. Acredito que o quadro já está projetado para vocês, confere. Maravilha. Maravilha. Se o quadro já está projetado, então já estou na tela do quadro. Então, nosso tema hoje, pessoal, a gente continua falando um pouco de Roma, certo? Nós vamos complementar o conteúdo sobre Roma e hoje a gente vai falar um pouquinho do Império Bizantino, certo? Professor, você está a partir de que página? Estou a partir da 462 e da 463, correto? Então vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, dando seguimento então, após não. O Império Romano acabou dividido em dois pelo imperador Teodósio. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Milão, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. O Império do Ocidente caiu no ano de 476, com a invasão dos bárbaros. Porém, o Império do Oriente, continuou a existir ao longo do período medieval. Então, pessoal, na aula de hoje, o que a gente começa a falar? A gente começa a falar um pouco desse mundo oriental, o Império Bizantino. Professor, por que a gente fala que o Império Bizantino ele não caiu igual o Império do Ocidente? Porque lá, pessoal, não houve invasão dos bárbaros, lá não houve Idade Média, não houve processo de ruralização igual a gente viu no Império do Ocidente, e lá o Império do Oriente continuou a existir normalmente. Conseguem compreender isso? Os demais conseguem compreender essa questão, que lá continuou tudo normal? Maravilha, maravilha. Então eu dou seguimento aqui. Pois bem, então vamos continuar falando de lá, pessoal. Do ponto de vista político, no Oriente, a organização administrativa política, a questão administrativa política era uma organização que nós vamos chamar de autocracia absoluta. Professor, o que isso significa? Significa que o imperador tinha em suas mãos poderes de fazer leis, nomear chefes militares e nomear o chefe da igreja. Professor, então esse imperador ele tinha poderes totais? Sim,
inclusive, ele ter o poder de nomear os chefes da igreja, pessoal, esse poder era chamado de cesaropapismo, certo? Professor, como eu posso entender, então, essa palavra? Cesaropapismo. Cesaropapismo é quando a igreja é controlada pelo Estado, pelo governo, certo? E assim era a organização do Império Bizantino. Até aqui nós temos dúvidas? Tá tudo tranquilo? Legal, legal, legal. Então vamos pensar aqui. O principal governante do Império Bizantino foi um rei chamado Justiniano, certo? Então, o principal governante lá foi um homem chamado Justiniano, que governou de 527 a 565, certo? Então, no final do século VI, a gente teve o governo Justiniano. Olha lá, Justiniano governou com o auxílio de sua esposa. Aí, oi. Parágrafo preto. Tá, então vamos voltar lá. Então, olha lá. Deixa eu só deixar aqui grifadinho, tudo bonitinho, para vocês irem entendendo. Então, olha lá. Do ponto de vista político, organização, como que era o Império Bizantino? Ele era uma autocracia absoluta. O que é uma autocracia absoluta? Autocracia absoluta é quando o rei ele tem poder político, militar e religioso. Ele tem todos os poderes na mão dele. Correto? Até aqui você entendeu. Tá. Todavia, por ele ter o poder religioso também, era ele quem nomeava os padres da igreja. Então, o nome desse poder que ele tem de nomear os chefes da igreja é cesaropapismo. Entendeu? Agora ficou tudo claro. Maravilha. Legal, a gente está caminhando bem então. Então, olha lá, o Justiniano ele governou com o apoio da Teodora, que era a esposa dele, certo? Até aqui tranquilo? Maravilha, pessoal. Um ponto importante. Deixa eu colocar aqui o verdinho. Um dos fatores marcantes do seu governo foi a formação e expansão territorial a partir de 533. Então, olha lá, pessoal, Justiniano ele teve o seu governo bastante destacado por ele promover expansão territorial. Então, olha lá, até duas. Constantino foi um rei. Bizâncio. Bizantino. O Império Bizantino é o nome da região, é o império da região aonde nós tivemos a cidade de Constantinopla.
Então, toda vez que eu falar de Império Bizantino, é Império Romano do Oriente. Conseguiu entender? Maravilha. Se você olhar o mapa da página 462, o que está em verde é o Império Romano do Ocidente e o que está em laranja é o Império Romano do Oriente. Conseguiu visualizar? Então, olha lá, pessoal, a expansão para a África e Península Itálica. Então, Constantino, no ano de 533, conseguiu promover essa expansão. E depois, no ano de 550, ele conseguiu promover a expansão para a Península Ibérica, no ano de 550. Então, professor, eu posso dizer que o governo de Justiniano no Império Bizantino foi um governo que promoveu expansão territorial? Sim, foi um governo que promoveu expansão territorial. Um ponto importante: para que seu império crescesse e tivesse organização, Justiniano desenvolveu um sistema de leis, um código jurídico. Deixa eu abaixar um pouquinho. Esse código jurídico, pessoal, ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, que só um minutinho, que em português quer dizer corpo do direito civil. O que o Justiniano fez? Ele criou um sistema de leis, ele criou um sistema de direito para que o seu império tivesse regras e leis. Pode falar. Eu vou postar ele daqui a pouco, o quadro. De nada. Mas eu vou postar ele, tá? Igual eu posto toda semana, tá bom? Então a gente teve o corpo do direito civil, as leis e os códigos de leis do Império Bizantino serviram até os dias atuais, os nossos dias, como apoio ao direito. Então isso é muito importante para nós, tá certo? Até aqui vocês estão tranquilos? Maravilha, maravilha. Então, pessoal, para a gente caminhar para o final da nossa aula de hoje, olha o que acontece. A expansão militar de Justiniano, a expansão territorial dele, né? Promoveu um alto gasto financeiro. Com isso, foi necessário aumentar os impostos. Bom dia, Lara. Com isso, pessoal, foi necessário aumentar os impostos. O que aconteceu? Com o aumento acontece, Larinha, a gente faz o seguinte, depois eu vou postar a aula gravada e você assiste ela, tá bom? Então, pessoal, olha lá o que acontece.
Com o aumento dos impostos, a população se revoltou. O nome dessa revolta, pessoal, ficou conhecida como Revolta Nikke, certo? Por causa do aumento dos impostos. Isso para a gente é bem importante. Foi quando a população se revoltou. Todavia, essa revolta ela foi sufocada rapidamente. Certo até aqui? Maravilha, então. Então, pessoal, para agora eu vou dar uma pausa na nossa aula. Estou indo para a trilha do conhecimento e estou cadastrando atividades que vocês não estão postando. Depois isso aqui vai ter nota descontada. Só teve 2 alunos que postaram. Eu tenho acesso aqui a quem está postando. Então, para agora, e quem não conseguir terminar agora, fazer de atividade, página 464, exercício 1, 2 e 3. O 3 ele termina na página 465 da parte jogo rápido, certo? Então quero que vocês façam essa atividade da apostila e aí a gente termina o restante do conteúdo na terça-feira, tá bom? Já está postado, é a atividade que vocês têm que fazer. No momento aqui eu estou a fazer a chamada de vocês. Chamada feita. Lara, então você tem que assistir a aula depois. E estou pausando a nossa gravação.